Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala, como eu sempre digo, é o Jardel e já gostaria de desejar o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite e o meu boa madrugada aqui a você aí que está me acompanhando, que está estudando, né, também, que está aí no seu processo para aprovação. E que bom, que felicidade que você me escolheu para estar junto com você aí nessa caminhada, né? Então eu fico muito feliz de verdade que você esteja aqui assistindo às nossas aulas. E antes de começar o vídeo, que esse vídeo será um pouco diferente, assim, vou falar muito objetivo e muito rápido. Estamos recebendo muitos inscritos que irão fazer a prova da Polícia Militar, do concurso da Polícia Militar daqui do estado de Alagoas, e eu estou super feliz com essa galerinha aí que escolheu o nosso canal para seguir na caminhada aí, né, dos estudos. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi direcionar não só uma playlist. Se vocês forem aqui no canal, vocês verão que tem uma playlist chamada Preparatório PM Alagoas, mas eu decidi que vou colocar as aulas aqui do conteúdo programático do concurso as aulas direcionadas, na verdade, realmente para quem vai fazer a prova. Então, nível de extensão, conforme a prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas, visando justamente ajudar mais e mais pessoas aí que vão fazer essa prova. Beleza, gente? Então, se esse vídeo te ajudou, compartilha para que ele ajude outras pessoas e que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas para que a gente, obviamente, consiga aí participar do processo de aprovação de muitas outras pessoas. Beleza? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo revisão, tá? De um tema que está aqui no canal. E essa revisão vai ser voltada realmente para quem está fazendo o concurso da polícia. Beleza? E o tema de hoje é inquérito policial, revisão rápida e pontual, com algumas ressalvas, algumas observações que eu vou gostar de fazer sobre o conteúdo. Beleza? De forma muito objetiva, vamos começar lá a aula. Vamos incisivamente e vamos para cima, né? Como eu sempre digo, vamos para cima. Beleza? Vamos pro slide aqui, gente. Deixa eu pegar aqui, espelhar. Foi. Aqui, o nosso curso preparatório aí para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. E o nosso tema de hoje é inquérito policial. Beleza, gente? Vamos lá. A gente precisa primeiro saber qual é o conceito de inquérito policial. Vocês assistiram as aulas aqui, mas não custa nada a gente retomar essa ideia do conceito de inquérito policial. Beleza? Qual é o conceito? Quando eu falo de inquérito policial e principalmente do conceito dele, eu gosto de trazer, gente, eu gosto de trazer um contexto para que vocês consigam entender qual é efetivamente o objetivo do inquérito policial, tá? Imagine aí que na sua cidade, aqui é bem legal de se imaginar, porque eu moro numa cidade pequena. Se você mora numa cidade pequena, você vai conseguir entender esse contexto também de forma muito tranquila. Então imagine aí na sua cidade que aconteceu um crime. Um crime aconteceu aí um local onde você mora. E vamos colocar aqui como suposição um homicídio. Aconteceu um homicídio. E me diz aí, pode falar comigo aqui, quais são as primeiras perguntas que vocês se fazem logo ao saber do crime. Suponha, você fica sabendo, mataram um no centro da cidade. Quais são as primeiras perguntas que vocês fazem? E eu já vou adivinhar. Quem faleceu? Quem matou? Por que matou? Como foi que ele matou? Então, todas essas perguntas são perguntas válidas sobre um fato criminoso que acabou de acontecer, que foi um crime, né? Um crime que acabou de acontecer. Então, todas essas perguntas você se faz enquanto curioso, e outras pessoas também, outros populares também se fazem enquanto curiosos, mas imaginem que o delegado de polícia também,
ele faz as mesmas perguntas que você. Por quê? Porque ele precisa, guarda essa palavra, ele precisa de informações sobre o crime. Jardel, você está me dizendo que o delegado, ele quer informações sobre um crime que aconteceu. Isso mesmo. O delegado, ele precisa de algumas informações. E como é que ele vai conseguir essas informações? De quem, como, onde, o porquê. O procedimento que ele vai usar é o inquérito policial. O inquérito policial, ele tem por objetivo colher informações sobre o fato criminoso. Jardel, mas por quê? Qual é o objetivo do objetivo? Por que ele quer colher essas informações? Porque a partir do momento em que um crime foi cometido, a pessoa que cometeu o crime, ela precisa pagar pelo crime que ela cometeu. Tá? Então, imagine que se esse crime foi cometido, esse crime de homicídio foi cometido, a pessoa que cometeu esse crime, ela precisa pagar por o que ela fez. Então, o Estado, ele precisa punir a pessoa posteriormente. Mas para que ele puna antes, ele precisa de informações acerca do crime. Então, guarda isso com você. O inquérito policial, ele tem por objetivo colher informações a respeito da ocorrência de crime, tá? E um crime que aconteceu. Tudo bem, Jardel, mas você pode traduzir isso para o jurídico, para o juridiquês? Posso sim. Nos manuais, você vai perceber que está lá descrito assim: o inquérito policial, ele é o procedimento administrativo. De novo, o inquérito policial, ele é o procedimento administrativo que tem por objetivo colher informações acerca de autoria e materialidade do crime. Pausa. Vamos voltar para o não jurídico que eu lhe disse. Inquérito policial, ele tem por objetivo responder perguntas curiosas de como o crime aconteceu. Quem, onde, por que, como isso aconteceu, como o crime aconteceu. Só que agora eu vou traduzir para você no juridiquês. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo que ele tem por objetivo colher informações acerca da autoria e materialidade delitiva. Mas, Jardel, eu não sei o que é autoria e materialidade delitiva. Ainda está difícil, porque são termos técnicos. Eu não entendo. Tranquilo. Autoria é quem? Quem foi o autor? Quem foi o autor? Joia? Materialidade delitiva. A materialidade delitiva diz respeito à existência do crime. Como é que eu provo a existência do crime de homicídio? O corpo. O corpo está lá. Como eu provo a existência de um crime de furto ou roubo? Com a coisa furtada ou roubada. Beleza? Então, vejam aqui esse slide. Olha só essa primeira bolinha aqui do lado esquerdo. O inquérito policial, ele tem por objetivo colher informações acerca da autoria e da materialidade delitiva. Percebam, isso aqui é juridiquês, tá, gente? Então, no juridiquês, o inquérito, ele é um procedimento administrativo que tem por objetivo colher informações acerca da autoria e materialidade delitiva. Joia? Quem é responsável por esse procedimento? O delegado de polícia. O delegado de polícia, ele investiga, ele faz a investigação dos crimes. Então, ele é o responsável, ele é a autoridade responsável para dirigir, e aqui dirigir no sentido de nortear, administrar, se assim a gente pode dizer, se ficar mais fácil para que você entenda, o inquérito policial, tá? Então, o delegado, ele vai investigar os crimes aí que foram cometidos. Então, ele é a autoridade responsável por colher informações acerca de quem
e da existência do crime. Joia? Só que eu tenho uma observação importante para que você coloque aí no seu caderno. Anota isso como observação, tá? Só o delegado pode investigar. Percebam que eu estou dizendo, que eu pergunto, na verdade, somente o delegado pode investigar crimes? E a resposta é não, tá, gente? O que vocês precisam saber é que recentemente o Supremo Tribunal Federal, o STF, dispôs que é possível que o Ministério Público também faça a investigação de crimes. Mas, pelo amor de Deus, não confunda. Para tudo o que você está fazendo. Para tudo e preste atenção aqui em mim. O que eu disse é que o Ministério Público ele vai investigar crimes. Tá? Ele também pode. Só que no inquérito, o inquérito só pode ser administrado por o delegado, tá? O delegado vai investigar crimes, mas em relação ao inquérito, só ele pode administrar o inquérito. O Ministério Público ele pode investigar os crimes também, mas ele não faz isso por inquérito policial, tá? É uma informação importante. Repete essa informação. Faz uma observação aí também no seu caderno, porque pode ser objeto de prova também aí no seu concurso. Joia? Então, vamos dar prosseguimento logo após essa observação extremamente importante. Qualquer coisa, volta aqui, repete, para que você entenda melhor a respeito da investigação que também possa ser feita pelo Ministério Público, tá joia? Esse é o quadro inicial de conceito de inquérito policial, tá? Mas vejam só, gente, esse procedimento administrativo, como eu disse para vocês, ele tem algumas características. E essas características são ótimas para cair em prova. Elas despencam, tá? Então, vamos a elas. Vamos começar primeiro pelo lado esquerdo. A primeira característica é que o inquérito ele é dispensável. Jardel, o que é dispensável? O inquérito policial ele é dispensável porque se o Ministério Público quiser, não usa ele. Então, de novo, eu preciso voltar com você no conceito. Lembra que eu lhe contei a história do crime que precisa colher informações a respeito do autor e de como o crime aconteceu, para que essa pessoa pague pelo crime que cometeu, joia? Então, esse inquérito policial ele vai ser remetido para quem pode fazer isso, para quem consiga fazer com que a pessoa pague. E um desses atores que fará isso é o Ministério Público, tá? Então, a primeira característica do inquérito é que, se não tiver o inquérito, tudo bem. O Ministério Público pode entrar com um processo e responsabilizar a pessoa que cometeu o crime. Joia? Essa primeira característica, que de ser não utilizado, se for o caso, é a característica de dispensável, tá? Só que nessa característica de dispensável existe uma exceção / observação, que é o artigo 12 do CPP. Faz essa observação no seu caderno para você ler depois o artigo 12. No seguinte, se o Ministério Público, na verdade, não é obrigado a usar, tanto é que ele é dispensável, mas se ele usar, ele vai ter que usá-lo até o fim da ação. E isso é o que diz o artigo 12, beleza? Então, primeira característica, dispensável. O Ministério Público, ele vai processar a pessoa, mas que ele não precisa do inquérito policial. Não precisa necessariamente, tá? Reformulando, não precisa necessariamente do inquérito policial. Essa característica é a característica de dispensável. Mas também, se usou, vai continuar usando, que é a exceção do artigo 12. Joia? Vamos para a próxima característica, que é do lado direito, indisponível. Essa aqui, faz uma observação. Faz um círculo, um asterisco. Faz um círculo, um asterisco aí no seu caderno. Planta a bananeira, faz o que você quiser. Passa
marcador de texto azul, verde, rosa, da cor que você quiser. Por quê? Essa característica é super importante. O inquérito policial ele é indisponível. Jardel, o que isso significa? Que o delegado não arquiva inquérito policial. Delegado não arquiva inquérito policial. O delegado não arquiva, tá? A gente vai ver no final dessa revisão como é que faz o arquivamento do inquérito policial. Mas o delegado não faz esse arquivamento. Joia, essa característica é muito importante porque ela despenca em prova. Tranquilo? Vamos seguir. A próxima característica é discricionário. O inquérito policial ele é um procedimento administrativo discricionário. O que isso quer dizer? Que o advogado ele pode fazer solicitações para que o delegado faça durante a investigação. Só que essas solicitações não são obrigatórias para o delegado. Ou seja, é meio que tipo assim, o delegado disse, faço se eu quiser. Beleza? Você pode me dar um exemplo, Jardel? Posso. Imagine que eu estou sendo investigado por um crime, tá? E aí, durante a investigação, eu cito uma pessoa. O meu advogado pode solicitar que o delegado ouça essa pessoa também no inquérito. Pode dizer, doutor, ouça essa pessoa também, ela é super importante, é um vizinho da pessoa aqui que está sendo investigado. E essa pessoa tenha certeza que ela pode dar mais informações sobre o crime. E aí o delegado vai dizer, ouço se eu quiser. Tá? Ou então, se o advogado fizer outras solicitações ao delegado, ele vai dizer, faço se eu quiser. Se você quiser colocar isso aí, tipo, discricionário, é igual a faço se eu quiser, fica perfeito. Porque o delegado, ele só cumpre as solicitações feitas se ele quiser. Por isso, discricionariedade. Beleza? Vamos seguir. Próxima característica é, do lado esquerdo, sigiloso. O inquérito policial, ele é sigiloso. Jardel, por que sigiloso? É simples. E lógico também, né? Ele é sigiloso porque o delegado está fazendo uma investigação. E em algum momento o delegado ele vai precisar tomar alguma medida investigativa que não pode ser contada, porque se for contada vai ser frustrada. Pode me dar um exemplo? Posso. Simples. Imagine que eu estou sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas. Tá? E aí o delegado diz, eu penso que o Jardel tem uma grande quantidade de drogas na casa dele. Então eu vou expedir uma busca e apreensão, que no caso fazer com que a polícia vá lá e veja se realmente tem a droga. E aí ele vai me contar? Ele vai me contar? Não. Por quê? Porque se ele me contar, simplesmente eu vou tirar a droga, se eu tiver, e vou sair do local. Tá, gente? Então, qual é a lógica? A lógica é que não dê informações anteriores, não dê pistas anteriores para que frustre, para que o delegado frustre a investigação, tá? E esse sigilo, ele se divide em dois momentos, que é o sigilo externo, ele é sigiloso para o externo, para o público em geral, ele é sigiloso, mas cuidado com o sigilo interno, que é o lado direito aqui, que tem uma observação, que é a súmula vinculante 14 do STF. O que é que a súmula vinculante 14 do STF diz? Vai dizer o seguinte, olha, o STF disse o seguinte, olhe, veja só, realmente, o inquérito policial ele é sigiloso, porque qual é a lógica? A lógica é que eu não posso dar pistas do que eu vou fazer, porque senão eu vou frustrar o que eu realmente queria fazer. Então, o inquérito policial ele é sigiloso. No entanto, se você, delegado, já conseguiu alguma coisa, já produziu alguma coisa no inquérito, já fez a investigação de qualquer fato que seja, e essa investigação já terminou, e você já juntou todos os papéis no inquérito,
esse momento pode ser, no caso, essa investigação encerrada, essas diligências que a gente fala, diligências são condutas, atos, essas diligências podem ser acessadas pelo advogado do investigado. Então, é possível que a pessoa acesse o que já foi produzido, o que já está documentado dentro do inquérito. O que vai acontecer não, é sigiloso, continua sigiloso. Só que o que já está no inquérito, aí sim, o advogado ele pode ter acesso. Fechado? Então, cuidado. O sigilo também é uma característica importante, principalmente por conta dessa súmula 14. Joia? Vamos para a próxima característica, que é do lado direito, inquisitivo. No inquérito policial, a gente não produz prova, só elementos de informação, que é justamente essa característica de baixo aqui, informativo, porque o inquérito não produz prova, mas elementos de informação, e por não produzir prova, não tem contraditório e ampla defesa. Jardel, pelo amor de Deus, traduza. Você pode traduzir? Você não vai se defender no inquérito. A pessoa que está sendo investigada não se defende, ela só produz elementos de informação. Joia? Eu até coloquei aqui abaixo do inquisitivo uma mulher na fogueira, porque para você remeter essa informação para a Inquisição, porque lá na Inquisição acontecia isso e não tinha um momento para que a pessoa se defendesse. Eles diziam, você tá desse jeito, então você vai ser queimada. Não tinha nenhuma possibilidade da pessoa se defender. Então, quando você lembrar de inquisitivo, lembre Inquisição. E quando você observar essa informação aí, aliás, essa característica aí embaixo, informativo, lembre que o inquérito policial produz elementos de informação. São informações que o Ministério Público poderá usar para iniciar a ação. Joia? Vamos para as próximas características aqui, que é oficialidade e oficiosidade e inexistência de nulidades. Oficialidade, o que isso quer dizer? Que é feito por um órgão oficial do Estado, né? Então, como é feito por um órgão oficial do Estado, tem que ter uma autoridade fazendo isso. Vamos para um exemplo? Não, na verdade não é nem um exemplo, é a informação a respeito da oficialidade, que é o órgão oficial do Estado, é o delegado, né? Enquanto autoridade, ele vai fazer ele é, na verdade, o órgão oficial aí, tá? Que ele supre, no caso, essa característica. Com relação à oficiosidade, é que, na verdade, o delegado age de ofício, no sentido de naquela ideia de ossos de ofício, ou seja, ele tem o dever de fazer, por um dever de profissão. Então, é a característica de oficiosidade. Com relação à característica da inexistência de nulidades, quer dizer o seguinte, vem comigo. O inquérito policial, ele é um procedimento que está pré-processo. Não é processo ainda. Então, por não ser processo, e anota isso no seu caderno, por não ser processo, as nulidades que acontecem nesse procedimento, elas não são transferidas para o processo, tá? Então, por isso que não existe nulidade. Essa característica é uma característica interessante também. E eu vi já sendo cobrado numa prova da Polícia Militar, o examinador perguntando, o inquérito policial, ele faz parte da fase processual, certo ou errado? E era errado. Não é fase processual, é fase pré-processual. Não tem processo ainda. A gente vai ver o processo vai começar, a gente vai ver como é que inicia o processo a partir de ação penal, que vai ser o próximo tópico que a gente vai estudar. Beleza? A gente finaliza por aqui as características e a gente vai para esse outro tópico que se chama notícia crimes. Vocês que estão estudando aí para a polícia,
preciso dizer uma coisa também aqui em relação às nossas aulas. Vou soltar um spoiler, né? A gente vai ter muitas expressões em latim, mas não fiquem com medo, porque eu vou estar aqui com vocês traduzindo todas. A primeira delas que a gente vai ver aqui, que a gente viu inclusive nas nossas aulas anteriores, é a notícia crimes. Perdão, que gota é notícia crimes? Eu não faço ideia. Eu tô doido, eu vou ficar louco. Gente, vocês tecnicamente talvez não tenham ouvido falar de notícia crimes, mas popularmente já. E eu queria fazer essa analogia com vocês. Eu acho que vocês já viram essa expressão enquanto tá no popular. No seguinte sentido, uma pessoa é vítima de um crime, ou seja, ela foi ameaçada, ou ela foi agredida, alguém agrediu ela. E eu penso que vocês já ouviram a pessoa dizer o seguinte: ah, você fez isso comigo, então eu vou dar queixa de você. Eu vou na delegacia dar queixa de você. O popular da queixa é a notícia crimes. Por quê? O que é a notícia crimes? Simplesmente noticiar o crime ao delegado para que ele saiba que o crime aconteceu. Então, notícia crimes é a queixa. Vou dar a queixa de você. Se quiser colocar isso no seu caderno, vou dar a queixa de você. Por quê? Porque o delegado ele precisa saber que o crime aconteceu. Obviamente, ele não tem uma bolinha de cristal, então ele precisa saber que o crime aconteceu. E o termo técnico utilizado, o termo jurídico utilizado para que a pessoa saiba, aliás, para que o delegado saiba do crime é notícia crimes. Tá? Então, essa analogia é uma analogia muito legal para você ficar ligadinho aí com relação ao queixa, né? O da queixa de você na delegacia, tá? Só que essa notícia crimes, ela se divide em algumas espécies que podem ser cobradas na sua prova. Mas a primeira delas que eu vou começar é a que eu julgo que é mais importante de cair. E, por favor, de novo, asterisco, bolinha, planta bananeira, passa canetinha aí, azul, verde, rosa, de que cor for, na notícia crimes anônima. Então, Jardel, como é que ela acontece? Imagine que eu sou delegado de polícia, estou na delegacia e recebo uma ligação no telefone funcional da delegacia, tá? E aí, atendo, uma pessoa diz: olha, fulano de tal tá traficando drogas na rua X. E eu digo: tá, mas quem é? Ela disse: eu não quero me identificar. Então, quando eu perguntar quem é, ela desliga. Ela só dá a informação. Então, é uma notícia anônima. Eu não sei quem é a pessoa que fez. Não sei quem é que está falando, o interlocutor, né? E aí, o que acontece? Preste atenção agora. O que acontece? O delegado, ele só pode instaurar o inquérito em relação à denúncia anônima quando ele fizer uma investigação preliminar. Coloca isso no seu caderno. Investigação preliminar. Em que sentido, Jardel? Ele acabou de receber a ligação, nesse exemplo que eu lhe dei, e ele investiga. Como? Ele pede para que os policiais militares vão até o local para realmente verem se tem alguma movimentação que indique o tráfico de drogas. Tá? Ele faz essa investigação preliminar. Ele não abre de logo o inquérito policial. Tá? Precisa de uma investigação preliminar. Por favor, preste atenção nisso, porque isso é questão de prova. É cobrança boa de banca. E principalmente do CESP. O CESP vai adorar cobrar. É isso. Joia? Então, essa primeira notícia crimes, a anônima, diz respeito a isso. Com relação às outras, eu vou começar pela provocada, que é a de baixo. Lado direito é a de baixo. Jardel, quando é que acontece a provocada? A provocada, ela acontece quando a pessoa que é vítima vai na delegacia e diz: ó, doutor delegado, eu fui vítima do crime de ameaça ou de lesão corporal. Por quê? Porque ela provocou o delegado. Então, a provocada é quando ela advém de uma provocação da vítima mesmo. Quando a vítima
informa para o delegado que foi vítima, e vai ficar redundante, mas que ela foi vítima de um crime, tá? Essa é a provocada. Jardel, como é que acontece a coercitiva? Lado esquerdo, abaixo. A coercitiva acontece a partir da prisão em flagrante da pessoa que cometeu o crime. O exemplo é bem tranquilo. Vocês estão estudando para o concurso da Polícia Militar e serão aprovados. Na função, vocês prendem em flagrante uma pessoa que está cometendo um crime. E aí levam a pessoa para a delegacia. Quando vocês conduzem a pessoa para a delegacia, que na delegacia o delegado soube o crime que a pessoa cometeu, notícia, crimes, coercitiva, tá? Então, é aquela surpresa do delegado. O cara furtou, o cara roubou. Então, essa é a notícia crimes coercitiva. Quando o delegado sabe, através da prisão em flagrante, tá? Jardel, quando é que acontece a imediata direta? Acontece quando o delegado, ele sabe de dever de ofício mesmo, assim. Então, ele, enquanto delegado, sabe do crime. Acontece o crime e ele sabe enquanto dever de ofício. Essa característica, ela tem um ponto importante também, porque a jurisprudência entende que é possível que o delegado saiba, e que ela seja imediata, portanto, saiba do crime através de jornais. Hoje não temos mais o jornal, com frequência jornal em papel, mas entenda jornais como mídias sociais. Então, se o delegado responsável pelo município vê uma notícia em uma mídia social, ele pode instaurar um inquérito policial, se ele for o delegado responsável pela delegacia para que o crime seja investigado, tá? Então é possível. O STJ, e aqui eu já estou falando de jurisprudência, mas e só lhe situando, jurisprudência são decisões dos tribunais, tá? E aqui as decisões recorrentes do STJ, de um tribunal que a gente tem, são nesse sentido, tá? E essas decisões orientam a gente enquanto pessoas que operam com direito, tá? Estou situando você aí em relação à jurisprudência. Joia? Então a gente finaliza aqui a notícia crimes e a gente vai passar para o próximo slide, que é o prazo. O prazo de conclusão do inquérito. Gente, o inquérito não é bagunça não, viu? O inquérito, ele tem um prazo para findar, tá? A partir do momento que ele inicia, ele tem um prazo para terminar. E aí, preste atenção nisso aqui, antes de eu falar também. Preste atenção, anota isso. No procedimento comum, nos crimes comuns, o prazo é 10 dias preso. Então, o inquérito ele tem que terminar 10 dias se o cara estiver preso ou 30 dias se o cara estiver solto. Joia? Então, imagine que Joãozinho, ele roubou Maria na rua. Só que Joãozinho foi preso. Ele roubou, foi possível que ele fosse preso e ele acabou sendo preso. O delegado tem quantos dias para concluir o inquérito? O delegado tem 10 dias para concluir o inquérito porque ele está preso. Ele acabou sendo preso em flagrante, depois o juiz pode ter decretado a preventiva e na preventiva, nessa prisão, ele tem aí, o delegado tem 10 dias aí para poder concluir o inquérito. Joia? Mas se Joãozinho, no exemplo que eu dei, Joãozinho, fugiu, sebo nas canelas, Joãozinho escafedeu-se. Quantos dias o delegado tem para poder concluir o inquérito? O delegado tem 30 dias. Por quê? Porque ele está solto. Joia? Mnemônico para sua prova aí. Que horas o delegado vai trabalhar? 10h30, tá? 10 dias preso, 30 dias solto. Beleza? Joia? Vamos que vamos. Para o último slide, que é a respeito do arquivamento do inquérito. Tá? A gente está finalizando aqui a nossa revisão e o fim diz respeito ao arquivamento do inquérito policial. Eu iniciei esse vídeo dizendo para vocês que o delegado ele tem a função de colher informações
a respeito do crime para que ele possa mandar essas informações para pessoas que iniciarão, pessoas que eu digo assim, atores que iniciarão o processo. Um deles é o Ministério Público, tá? Uma dessas pessoas é o Ministério Público que vai começar o inquérito policial. Joia? Aliás, perdão, vai começar o processo. Joia? Beleza. Imagine que o delegado ele não conseguiu informações satisfatórias. Não foram suficientes as informações que ele conseguiu. Seja na investigação, seja por alguma coisa que aconteceu, o delegado não conseguiu. E aí, o que foi que o delegado fez? O delegado concluiu o inquérito. Ele concluiu e, após a conclusão, eu já vou aqui fazer a observação para que você grite bem alto aí. Delegado não arquiva inquérito policial. Delegado não arquiva inquérito policial. Tá? Porque depois que o delegado ele conclui o inquérito, ele envia para o Ministério Público. Aqui o Ministério Público, ó. Ele envia para cá. Beleza? E aí o Ministério Público é quem vai ordenar o arquivamento do inquérito, tá? O promotor, no caso, ele vai ordenar o arquivamento do inquérito policial. O artigo de lei que diz respeito ao arquivamento é o artigo 28 do Código de Processo Penal. E aqui, esse organograma que eu fiz, ele basicamente é o artigo 28. Então, você vendo ele, você vai entender como é que funciona, tá? O delegado conclui e manda para o MP vai mandar para o órgão superior dele, ou seja, para a pessoa que está enquanto superior do Ministério Público. Tá? Só que, para ele mandar, ele precisa comunicar algumas pessoas aqui. O artigo 28 diz, MP, você pode mandar, mas você também tem que comunicar algumas pessoas. E as pessoas que ele tem que comunicar são essas daqui. A primeira delas é a vítima. De novo, faz asterisco, bolinha, planta bananeira. Eu vou falar isso de novo em relação à vítima. Por quê? A vítima, ela tem um ponto importante aqui. A vítima, depois que ela é comunicada, ela tem prazo. Para quê, Jardel? Tem prazo para poder recorrer do arquivamento lá para o chefe do promotor. Então, o que é que vocês estão vendo aí? MP comunica a vítima e a vítima tem 30 dias para poder recorrer. É a única desses aí de baixo que tem prazo. Ela tem 30 dias. Então, preste atenção nela e preste atenção no prazo. Tem 30 dias. E aí, se ela disser, tô inconformada com esse arquivamento que o promotor fez, o que é que eu vou fazer? Aí, ela recorre pro chefe do promotor, que é o órgão do MP. Tá vendo essa linha pontilhada? Indica que ela pode recorrer. Tá joia? Então, a primeira pessoa que o MP comunica é a vítima, que tem 30 dias, que pode recorrer do arquivamento. Tá certo? Segunda, o investigado. A pessoa que está sendo investigado, ela também vai ser informada que o IP vai ser arquivado. Joia? Terceiro, o delegado. O delegado ele vai ser informado que o inquérito está sendo arquivado também. A decisão de arquivamento do promotor. Vai dizer, doutor delegado, tá aqui, vou arquivar. Joia? A quarta pessoa também é um ponto importante que pode ser cobrança na sua prova. E aí você faz a observação. O que é que eu posso dizer sobre o juiz? O juiz, ele também vai ser comunicado do arquivamento. Tá? Só que, veja só, se você for no artigo 28 da lei do Código de Processo Penal, você vai ver que não tem o nome do juiz. E aí você vai me dizer, mas aí o Jardel mentiu pra mim, né? O cara tá lá no YouTube mentindo pra mim. Calma, veloz. Calma, veloz. Por quê? O artigo 28, ele não diz que o juiz precisa ser comunicado do arquivamento. Isso aconteceu por uma decisão do Supremo. O Supremo disse, olha, MP, você precisa comunicar ao juiz também, que está arquivando o inquérito, tá? Assim como a vítima, o juiz ele não tem prazo.
Aliás, assim como a vítima não. O juiz, ele não tem prazo sobre recorrer no arquivamento, tá? Mas ele é igual à vítima no sentido de que ele pode recorrer. Vocês vão ver aí que o do investigado e o delegado, eles não recorrem, mas a vítima e o juiz recorrem do arquivamento. Só que o juiz, ele só pode recorrer em duas hipóteses. Anota isso agora. Só pode fazer isso em duas hipóteses. A primeira delas, em uma ilegalidade. Então, suponha que a decisão de arquivamento do promotor foi ilegal, foi contra a lei. E aí o juiz diz, doutor, o senhor está indo contra a lei, não posso perdoar isso. Então, eu vou ter que recorrer desse arquivamento que o senhor está fazendo aqui, tá? E aí ele pode recorrer, assim como a vítima, olha aqui o organograma, lá para o órgão do MP, para o chefe do promotor. Joia? Foi a primeira. Não perca a atenção. E legalidade, a primeira. Segunda, a lei vai dizer teratologia. Perdão, a lei não. A decisão do Supremo diz teratologia. É um termo que eu preciso dizer porque pode cair na prova. Mas, Jardel, o que é teratologia? Pelo amor de Deus. Eu comecei a me desesperar agora, que eu não sei o que é teratologia e começou as coisas difíceis. Notícia crimes já foi difícil e agora você me manda teratologia. O que é teratologia? Pelo amor de Deus. Calma. Calma que eu tô aqui para traduzir do jurídico. Teratologia simplesmente é uma coisa absurda. Então imagine que o juiz ele pode recorrer também quando a decisão do promotor para arquivar for uma decisão absurda. Tipo assim, ele faz a decisão e aí ele... Como é que o senhor vai fundamentar isso? Aí ele, fonte, vozes da minha cabeça. Ele manda essa, vozes da minha cabeça. Tá? Então, gente, o juiz ele só pode em duas hipóteses. Ilegalidade e coisa absurda. Pense no absurdo, coisas absurdas, assim. Uma decisão que é absurda, vozes da minha cabeça. Tá joia? Então, gente, a gente termina aqui a revisão. Ela ficou um pouquinho extensa, mas deu para abranger todo o conteúdo de inquérito policial, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz aí, repito, tô muito feliz que a gente tá recebendo muitas pessoas que estão seguindo com a gente aqui no processo de aprovação para o concurso da Polícia Militar aqui do Estado de Alagoas. E vamos comigo, vamos com a gente aqui, com todo mundo. Se você tá gostando das aulas, deixa o seu gostei, compartilha aí, que é o mais importante. E como eu sempre digo, não leve dúvida para a prova. Tá com dúvida, deixa um comentário aqui. Ou então manda para mim lá no Instagram, @jardel_rferreira, para que eu vou ter, na verdade, o prazerzão de te responder. Fechado? Gente, brigadão. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito tranquilo para você usar pré-prova, para fazer uma revisão rápida do conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima. Valeu!